Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Neemias, capítulo de número 8. Nós faremos menção a partir do verso de número 1. Tá? E você que está com a sua apostila, você pode abri-la na página de número 44 quando se assentar, tá bom? Eu combinei com o pastor Anderson para deixar os agradecimentos para a minha última oportunidade. Então vamos aproveitar o tempo e ler o texto sagrado. Neemias, capítulo de número 8, verso 1 a seguir, está escrito assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante toda a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Verso de número 8, por favor. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, fazendo que lendo se entendesse. Verso de número 12 e 13. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar poções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. Capítulo 9, verso 3, encerramos a leitura. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Tome seu assento, vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu disse a vocês, página de número 44, nós iremos tratar sobre um assunto que considero extremamente relevante, que é avivamento. O tema da minha participação é sinais de um avivamento. A introdução está da página 44, a página 46, você pode conferir em casa. Eu confesso a vocês aqui nessa tarde, que quando a pandemia aconteceu e a gente percebeu que os templos foram fechados e que isso ia demorar algum tempo, criou-se no meu coração uma expectativa de quando esses templos fossem abertos, as pessoas iriam correr em busca do Senhor para estar tirando tempo de atraso, para estar adorando a Deus, adorando o Senhor, quando esses templos tivessem sido abertos. Mas essa minha expectativa, ela foi frustrada. A minha esposa, ouvindo eu falar sobre ela, disse logo o seguinte: não espere que quando os templos forem abertos, as pessoas estejam lá. Na verdade, Diego, muitas pessoas não voltarão. Outras pessoas estarão extremamente debilitadas, porque elas dependem dos templos abertos
para viver uma vida com Deus. E de fato, aquilo que a minha esposa falava aconteceu. Eu percebo que a pandemia deixou alguns estragos, não somente de ordem física, emocional, mas também espiritual. Várias pessoas, desde aquele período, não conseguiram ainda voltar à casa do Senhor. Outras diminuíram a sua intensidade de busca ao Senhor e não são mais aquelas que eram antes desse período pandêmico. E pensando um pouco sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão: a única forma desse problema ser solucionado é através de uma visitação de Deus, é através de um poderoso avivamento descendo na nossa nação. E estudando um pouco sobre essa temática, mais precisamente no dicionário do movimento pentecostal, escrito por Isael de Araújo e editado pela CPAD, estudando este material, eu percebi que a maioria dos historiadores vão enumerar 6 grandes ondas de avivamentos que aconteceram nessa terra logo após a Reforma Protestante. Dessas 6 grandes ondas de avivamento, na minha introdução aqui da minha palestra, eu quero destacar aqui 4 delas, para você ver como Deus agiu no mundo e pode agir na nossa geração. A primeira grande onda de avivamento que eu destaco começa por volta do ano de 1704, na Nova Inglaterra. Alguns nomes se destacaram, como George Whitefield, John Wesley e também Jonathan Edwards. Esses 3 homens, na unção, no poder do Espírito Santo, conseguiram influenciar a sua geração, pregando a palavra de Deus, debaixo de muita autoridade e de unção do Espírito do Senhor. Desses 3 eu quero aqui destacar a atuação de Jonathan Edwards, um filósofo, um erudito, que gastava 8 horas do seu dia orando e buscando a palavra do Senhor. Este homem tinha como ênfase da sua mensagem a necessidade de um novo nascimento, que foi a ênfase dessa primeira grande onda de avivamento. Este homem, ele é o pregador do famoso sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. A história nos diz que este homem orou, jejuou durante 4 dias para entregar essa mensagem. E enquanto ele lia o seu sermão, por não ser um homem eloquente, a história nos diz que as pessoas se seguravam-se nas pilastras, com medo de serem lançadas naquela mesma hora no inferno. Outras seguravam-se nos bancos, como se o fogo do inferno se aproximasse delas. Um grande temor foi gerado no coração daqueles ouvintes, como também no coração de muitas pessoas naquela geração. Este avivamento, ele foi tão poderoso, através de mensagens como estas, que nessa primeira grande onda de avivamento, aproximadamente 60 mil pessoas aceitaram a Cristo no espaço de 2 anos. E isso é extremamente relevante, até porque estamos falando de um tempo onde não haviam meios de comunicação, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, mas existiam ali homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E esta é a primeira grande onda de avivamento. A segunda grande onda de avivamento que eu destaco, ela começa por volta do ano de 1800, e diferente da primeira, que atingiu apenas algumas igrejas, a segunda atingiu todas as denominações da América, inclusive as igrejas batistas e metodistas, que se tornaram os maiores movimentos naquele tempo. Nesta grande onda de avivamento, destacou-se um nome, Charles Finney, que dentro do livro Heróis da Fé é intitulado como o apóstolo dos avivamentos. Esse homem era tão cheio do Espírito Santo, que quando ele entrava nas fábricas para realizar cultos ao Senhor,
as pessoas, observando ele andar, caíam de joelhos, confessando a Cristo como Salvador. Tamanha era a unção, a presença de Deus que aquele homem carregava. Charles Finney, ele concentrou o seu ministério nas cruzadas evangelísticas e também no discipulado dos novos decididos, pois ele entendia que não bastava apenas uma pessoa entregar-se a Jesus, ela precisava sim se tornar um discípulo do Mestre. Nessa segunda grande onda de avivamento, também várias casas de filantropias foram criadas, as primeiras sociedades bíblicas de missões e também a escola bíblica dominical. Esta é a segunda grande onda de avivamento. A terceira grande onda de avivamento que eu quero citar aqui nessa tarde começa por volta do ano de 1857 no Canadá, mas depois se estende por toda a América. Nesse mover do Espírito destacaram-se alguns nomes: William e Catherine Booth, fundadores do Exército da Salvação; Moody, o célebre ganhador de almas, que sozinho levou mais de 1 milhão de pessoas a Cristo; e também Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Aqui eu destaco o trabalho de Hudson Taylor, que é extremamente importante até os dias de hoje, pois a China é um dos países onde o cristianismo mais cresce no mundo. Você que entende de geopolítica pode estar me perguntando: como é que isso acontece, Diego? Se a China é um país comunista, se não há liberdade religiosa como temos aqui em Rondônia, como é que a igreja cresce dessa forma? Quem justifica esse crescimento não sou eu, mas o próprio Jesus. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nada para a marcha da igreja que caminha no avivamento, nem comunismo, nem ateísmo, nem qualquer outro tipo de ismo vai parar a marcha da igreja do Senhor. E a última grande onda de avivamento, página 46, que eu quero citar aqui nessa tarde. Essa onda tem tudo a ver com a gente, e ela começa por volta do ano de 1900, também na América, e tem como ênfase a busca pelos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Nesse movimento destacou-se um lugar que todo crente pentecostal deve conhecer: Rua Azusa, em Los Angeles, um ambiente de adoração dirigido por um homem de 2 metros de altura, que enxergava apenas com um olho só, que se formou em teologia, ouvindo as aulas do lado de fora da sala, por causa do preconceito racial. Diz a história que esse homem era tão cheio do Espírito Santo, que pessoas vinham de todas as localidades para fazer parte dessas reuniões de avivamento. E os jornais da época registram coisas extraordinárias acontecendo no ambiente. Dizem os historiadores e jornais da época que haviam cultos tão poderosos que crentes flutuavam na presença de Deus. Outros registram batismos no Espírito Santo acontecendo mesmo antes das pessoas chegarem no ambiente. Elas vinham pelo caminho e nas ruas de Los Angeles já eram tocadas pelo mover do Espírito Santo. E por que é que esta onda de avivamento tem a ver com a gente? Porque foi nesse mover espiritual aqui que Deus levantou 2 jovens para mudar a história da nossa nação. Daniel Berg, Gunnar Wingre foram levantados por Deus, orientados através de uma profecia, e eles chegaram aqui no Brasil, mais precisamente em Belém, no estado do Pará. Chegaram sem saber o idioma, chegaram ali sem muitos recursos financeiros, sem conhecer muita gente, mas na certeza que aquele que chama se responsabiliza.
na certeza que aquele que levanta, cuida daquele que ele levantou. Eles chegaram aqui e logo que começaram a aprender o idioma, eles começaram a pregar a mensagem que mudou a nossa nação. A mensagem que diz: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Duas mulheres acreditaram nesse negócio de batismo: Maria de Nazaré e também Celina de Albuquerque. E a história nos diz que depois de um culto de quinta-feira, elas foram até a casa de Celina e começaram a buscar e a dizer: se isso é verdade, Senhor, que os missionários estão dizendo que o Senhor batiza com o Espírito Santo e a gente fala em línguas, batiza a gente nesta noite. E a história nos diz que de 1h da manhã, Jesus Cristo desceu na casa de Celina, batizou Celina com o Espírito Santo e com fogo. Maria de Nazaré, ela diz o seguinte: naquela noite eu não fui batizada, mas eu pude testificar que de 1h da manhã até 3h da manhã não saía outro idioma da boca de Celina a não ser as línguas espirituais. Posteriormente, em uma reunião de oração, Jesus também batizou a irmã Maria de Nazaré. A chama acendeu no meio daquelas mulheres, espalhou-se também pelos homens e nasceu aqui no Brasil a maior denominação pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus Brasileira, que há 113 anos continua com a mesma mensagem, dizendo: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Será que tem jovem assembleano que ainda acredita nessas coisas? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Observando essas ondas de avivamento que fizeram parte da nossa introdução aqui nessa tarde, eu percebo que o avivamento genuíno, ele se caracteriza pelo menos por 5 aspectos: o novo nascimento, o temor do Senhor, o desejo missionário, a sede pela palavra e as manifestações espirituais. E eu creio, examinando tudo isso, que o Senhor pode fazer novamente na nossa geração. Tendo falado isso, vamos entrar no texto esse que dá base para a nossa palestra. Neemias capítulo de número 8, está envolvido em um contexto muito especial. A nação saiu do cativeiro, Deus tocou no coração de Ciro para despertar o povo para a reconstrução do templo. O povo reconstruiu o templo. Posteriormente vem Neemias e reconstrói os muros de Jerusalém. Deus já começava a atuar no povo, mas no capítulo de número 8 eu identifiquei que aqui já está acontecendo um avivamento dentro dos moldes do Antigo Testamento. Por que você diz isso? Porque no texto nós encontramos alguns sinais que evidenciam que esse avivamento está acontecendo. Primeiro sinal, capítulo 8, verso de número 1: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Diga comigo assim: um só homem. Diga mais forte: um só homem. Haviam milhares de pessoas diferentes aqui, de diferentes idades, personalidades, temperamentos e sexos, que estavam reunidos como um só homem, em busca do mesmo propósito, em busca da mesma coisa. E este sinal de unidade se caracteriza como verdadeiro avivamento, porque avivamento, quando acontece, ele não divide, ele não cria grupos, ele não cria facções. Avivamento, quando acontece, não causa rebeliões. Avivamento, quando acontece, junta o povo com um só propósito.
Aprenda uma coisa aqui, meu querido líder de jovem: todas as vezes que o diabo quiser atacar a sua liderança, ele vai tentar destruir a comunhão dos seus liderados. Vou repetir: todas as vezes que ele quiser enfraquecer a sua liderança, ele vai atacar a comunhão dos seus liderados. Eu ganhei um jovem para Cristo Jesus, discipulei ele, e ele se tornou missionário na selva peruana de Oxapampa. E lá ele ganhou um feiticeiro para Cristo. Esse feiticeiro começou a dizer as coisas que o diabo pedia que ele fizesse para destruir a igreja. E ele começou a dizer que existia um feitiço, onde ele matava um gato preto, pegava o seu sangue, pegava a terra de cemitério, colocava dentro daquele sangue, mexia, e o diabo dizia: passe nos templos das igrejas, jogue essa mistura nas janelas, jogue essas misturas nas portas, porque fazendo isso a gente vai destruir a igreja. E ele perguntava ao diabo qual é o propósito desse feitiço, e ele dizia: causar divisão, dissensão, brigas e contendas. Porque dizia o diabo: se eles estiverem juntos, não conseguiremos destruir, mas se eles estiverem separados, será mais fácil de atacar e vencer. Perceba que até o diabo, ele reconhece o valor da nossa unidade. Até o diabo sabe que quando estamos juntos em um só propósito, nós somos invencíveis em Deus. Lembro-me agora da oração que Jesus fez em João capítulo de número 17, oração sacerdotal, página 47. Jesus vai mencionar 4 vezes o assunto da unidade. Ele diz: Senhor, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu o somos. Perceba que a preocupação de Jesus é para manter a nossa comunhão, é para não deixar que os nossos desejos mesquinhos, o nosso individualismo possa quebrar a nossa unidade. O apóstolo Paulo também é defensor dessa doutrina. Ele diz assim, Efésios 4, 1 ao 6: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Queridos irmãos, eu encerro esse ponto dizendo: no reino de Deus nós não somos adversários, nós somos uma equipe lutando pelo mesmo ideal. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não há nenhuma caravana melhor do que a outra. Nós estamos juntos para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Se você entende esta palavra, levante essa mão ao céu e dê um brado de glória a Deus aqui nessa noite, nessa tarde. O segundo ponto, é que eu encerro a minha introdução para a noite a gente esquentar, está no verso de número 3. Aqui eu encontro mais uma causa de avivamento. Acompanhe comigo. Versículo de número 3 diz assim: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meu dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos às palavras da lei. Aprenda uma coisa: toda vez que Deus visitar a terra, trazendo um poderoso avivamento, o povo aprende a reverenciar as coisas sagradas. Nós estamos falando aqui no verso 3, de um culto que não dura 1 hora, nem 2 horas, nem 3 horas, são 6 horas de culto, desde a alva até o meio-dia. E você não vê aqui ninguém
De fora da reverência, você não vê aqui ninguém do lado de fora do ambiente. Você não vê aqui ninguém fora do propósito de adorar a Deus. Estão todos no mesmo ambiente, de maneira reverente, ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que é que me preocupa na nossa geração? É perceber que a nossa geração ainda não entendeu o que é reverência às coisas sagradas, o que é reverenciar o Todo-Poderoso. Eu cheguei no aeroporto de Tel Aviv e eu vi uma muçulmana pegar um tapete, jogar esse tapete no chão, se dobrar diante do seu Deus, que nem Deus era, na frente de todo mundo, reverente ao Deus que não existe. Eu já vi um budista no seu período de meditação, a reverência que o budista tem. Mas enquanto eu vejo eles fazerem isso por uma religiosidade que não existe, por um Deus que não existe, eu me impressiono com os crentes verdadeiros que adoram Deus vivo e poderoso. Tem lugar que eu chego por aí que parece mais que os crentes estão indo ao shopping do que ao templo. Parece mais que os crentes estão numa sala de cinema do que num culto de adoração. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, você não veio para o shopping, você está no templo da Assembleia de Deus em Vilhena. Você também não está aqui numa sala de cinema esperando o seu artista fazê-la rir ou se emocionar. Você está no culto, você está no Sebjoque para ouvir os profetas dos Senhores falar. Queridos irmãos, por favor, não deixem de reverenciar esta presença que está entre nós. A Bíblia diz que por falta de reverência, Belsazar pegou os vasos da casa de Deus, bebeu em homenagem aos seus deuses, e Jeová matou Belsazar. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e Deus matou Uzá. A Bíblia diz que a sarça estava pegando fogo e não se consumia. Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo, quando a voz bradou dizendo assim: não te chegues para cá, porque o lugar onde você está é terra santa. O lugar é santo não por causa do espaço geográfico, mas a terra era santa porque Deus estava naquele lugar. E eu trago uma boa notícia aqui nessa tarde: Deus está entre nós aqui nessa tarde. Eu vou abrir a boca novamente para ver se você reage. Deus está entre nós aqui nesta tarde. Quem já pode senti-lo aqui nessa tarde, levante a sua mão aos céus. Você pode abrir a boca por 5 segundos e adorar esse Deus que aqui está. Se não houver reverência, o fogo não cai. Se não houver reverência, Deus não se manifesta. Se formos negligentes nesse ponto, nós não passaremos por um avivamento. Mas se você veio aqui reverenciar a palavra, reverenciar o Deus da palavra, aproveite nesta tarde para adorar o seu nome. Eu vim dizer aqui nessa tarde que Deus está nesse Sebjoque, que Deus está aqui conosco aqui nessa tarde. Aqui não precisa você jogar o tapete como fez aquela muçulmana. Aqui não precisa você ficar em posição de meditação como os budistas. Aqui só precisa fazer uma coisa para reverenciar aquele que está no trono: é só abrir a boca e adorar a Ele que está lá em cima. Deixa eu ver quem veio reverenciar a Ele. Uramacama soramacande revassure becama raia. E minuvia cama sora mecama raia. E nesta tarde, nos minutos que me faltam, o céu está bradando aqui, está dizendo: eu vou santificar os vasos que estão aqui nessa tarde. Eu vou descer nessa tarde para arrancar a sujeira dos vasos aqui nessa ecamácia.
Eu vou descer aqui nessa tarde para limpar a tua alma dessa sujeira. Não dá para estar nesse ambiente de qualquer forma, de qualquer maneira. Aprenda a entrar no caminho da santidade. E hoje Ele vai te limpar. Vai te limpar. Vai te limpar. Quem quer sair daqui limpo, por favor, levante a mão. Fique de pé comigo, por favor. Posso dizer uma coisa aqui para você? Que vergonha é para você entrar num ambiente como esse mascando chiclete. Você está pensando que está na sala de quem? Camassura, eu vou entregar tudo aqui nessa tarde. Camassura, e se prepare que à noite o negócio vai arrochar mais. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, vai, balança a mão dele, balança a mão dela e diga assim, vai arrochar mais. Eu vou entregar. Que vergonha para você vir para o Sebijoque e querer estar se agarrando do lado de fora aí. Amachota, Camalábia, Faramácia. Eu vou entregar aqui nessa tarde. Que vergonha para você chegar aqui no Sebijoque mal vestida, sensual, atraindo os olhares dos meninos. Que vergonha é pra você, rapaz, com essa calcinha que pra entrar na tua perna teve que passar manteiga. Aqui quem tá é o Deus dos... Diga pra quem está ao seu lado, você não está na sua casa. Não diga forte, você não está na sua casa. Você está na casa de Deus. E grita agora, reverência. Mais forte, reverência. Mais forte, reverência. Vou terminar. Segure na mão desse crente que está do teu lado agora. Termina agora. Mas no que terra baixou? A mensagem vai ficar para depois, mas eu estou sentindo que o Espírito Santo quer descer aqui para limpar os vasos. Eu tenho 5 minutos aqui e essa limpeza vai acontecer em 5 minutos. Quem acredita nisso? Quem veio aqui para reverenciar o que é sagrado, diga glória a Deus. Quem veio aqui para adorar o Deus do céu, diga aleluia. Quem veio aqui para receber um som da umbrado de glória, aí vai. Segurando na mão como você está. Segurando na mão como você está. Feche os seus olhos agora. Você vai começar a reverenciar a Deus agora. Você vai começar a liberar a sua adoração aqui agora. E enquanto o Sebijoque adora, ao som desse teclado e ao som da bateria, o Espírito Santo vai tomar a casa aqui agora. Meu amigo Lincoln, nós não estamos pregando sobre um Deus sujo, mas um Deus que santifica vasos, que limpa vasos, que santifica moças, que santifica rapaz. Eu vi uma mensagem que entrega a chave de carro e de casa. Vai ouvir os coaches. Aqui é santidade. Cadê os vasos? Cadê os vasos adorando? Cadê os vasos adorando? Eu te dou 1 minuto, vai. Abre essa boca pra ser cheia. Abre essa boca pra ser cheia. Eu quero ouvir tua voz.
Já pegou! Já pegou! Já pegou! Receba aí, obreiros! Receba aí, moços! Eu vou esperar você adorar. Solte a mão do seu irmão. Escolha alguém aí do seu lado. Dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: receba a presença de Deus agora. Jesus, se tu estás na minha boca aqui agora, onde tiver um vaso se abraçando, renova agora, enche agora, toma agora, batiza no Espírito Santo agora. Libera os dois aqui agora. Libera teu poder aqui agora. Vocês que estão aí na galeria, sejam cheios. Cheios. Deixa eu ver se tem alguém sendo cheio aqui. Cadê os vasos que vieram para dar lugar? Cadê os vasos que vieram para sair cheio? Vai ficar de boca fechada ou vai entrar nesse mistério? Pega essa unção, pega esse poder. Eu estou ouvindo o barulho do som do Espírito. É agora, é agora. Pegou, pegou, pegou. Olha Jesus batizando, olha Jesus batizando, olha Jesus batizando. Deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar.